Oi gente, tudo bom? Quem já me acompanha aqui no canal provavelmente já deve ter percebido que eu amo filmes de terror, especialmente terror relacionado ao mar. Então eu já estou ensaiando para assistir esse filme há muito tempo, que é o filme Ameaça Profunda. É um lançamento de 2020, eu acabei não assistindo no cinema, ele lançou no circuito um pouquinho antes do início da pandemia, acabou passando, mas atualmente ele está disponível nos aplicativos de streaming, se eu não me engano era do Telecine, dá uma olhadinha lá. E eu assisti recentemente, eu gostei, mas eu entendo muitas críticas negativas que o filme recebeu. Eu acho que ele tem esse clima de terror, de suspense, ele tem muita ação, então o tempo todo você tá tenso, o tempo todo você tá esperando um novo ataque. Mas eu acho que existem algumas problemáticas e eu dou razão para algumas pessoas que não gostaram tanto do filme. Tanto é que o filme foi considerado um fracasso, tendo prejuízo na bilheteria, ele custou muito mais do que ele arrecadou, mas ele tem seus pontos positivos e é isso que eu quero destacar nesse vídeo. Tá cheio de bastante gente por aí falando mal da obra, eu vou destacar o porquê que vale a pena assistir esse filme. E antes de eu começar a falar um pouquinho sobre esse trabalho, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito no canal, senão eu vou pedir para você se inscrever e seja muito bem-vindo. Também já clica no joinha, porque isso ajuda muito na divulgação do trabalho, e aqui embaixo estão marcadinhas as minhas redes sociais, então pode comentar, pode me chamar nas redes sociais, me sugira outros vídeos, outros filmes, outras séries, eu vou adorar. O filme Ameaça Profunda, Underwater, ele foi dirigido pelo William Eubank e foi lançado em 2020. Tem como protagonista a Kristen Stewart, que entre vários outros trabalhos ela ficou muito conhecida por interpretar a protagonista da série Crepúsculo. Eu adoro muito a série, então eu não tenho aquele pré-julgamento da atriz como muita gente tem, e eu acredito que isso talvez tenha sido um dos motivos para o filme não ter ido tão bem assim na bilheteria, porque apesar de ter muitos fãs dessa saga, hoje em dia é considerado um guilty pleasure, ou seja, um prazer com vergonha. Então tem muita gente que gostava de Crepúsculo, ou talvez ainda goste, que não admite, então não dá muito valor à atriz. Tem muita gente que tem o preconceito por a atriz ter participado dessa série juvenil, que, claro, onde ela não tinha a possibilidade de entregar uma grande atuação, então isso também tem contribuição para o baixa bilheteria, isso eu acredito, eu vi muita gente comentando sobre isso. Prova disso é que hoje em dia o Robert Pattinson, que também participava de Crepúsculo com ela, está sendo super criticado porque vai ser o próximo Batman. O filme ainda nem lançou e a pessoa já está reclamando. Então você vê que rola um pré-julgamento, um preconceito com relação à atriz. O que eu acho muito injusto, porque eu particularmente acho a Kristen Stewart, dependendo do trabalho que ela faz, uma excelente atriz. Não é o caso de Ameaça Profunda, vamos destacar aqui. Do que fala a obra? A gente acompanha o dia a dia, depois de uma certa catástrofe que acontece, numa instalação que fica embaixo d'água, durante a escavação ali da Fossa Mariana, que é um lugar no mundo que fica ali perto do mar das Filipinas, que é onde existe a profundeza maior do mar. Então, se eu não me engano, são 11 mil metros abaixo do nível do mar, alguma coisa assim. Depois eu vou colocar aqui embaixo qual é a profundidade ali, mas é o lugar mais profundo de todo o oceano, de todo o planeta Terra. Então existem hoje em dia muita gente que tem curiosidade para saber mais sobre o local, tem muitos especialistas em biologia marinha que o sonho é realmente conhecer ali, porque é um local realmente que instiga muitas dúvidas, muitas curiosidades. Eu particularmente que não gosto muito de águas muito profundas, oceanos, essas coisas assim, passaria longe. Mas para quem gosta do tema, e especialmente para a cultura pop, cultura de uma forma geral, é muito interessante porque rende várias obras, né? Inclusive, esse é o cenário de Ameaça Profunda. A gente já começa o filme acompanhando a personagem da Kristen Stewart, que é a Nora, que é uma engenheira, já passando por uma grande dificuldade. A gente não tem nenhum tipo de apresentação prévia dos personagens e para mim esse é um grande ponto negativo. Eu falei que eu ia destacar os pontos positivos, mas não tem como passar batido. É um filme que já de cara te apresenta numa ação, então ele é intenso literalmente dos primeiros minutos até o final, então não tem aqueles momentos parados, aquele momento de apresentação, aquele momento de desenvolvimento dos personagens, você já começa na correria, no pá. Então é legal por isso, se você gosta de filmes de ação, esse é o filme pra você. E a Nora, ela tá tentando
escapar ali daquele lugar que está inundando por causa de uma situação que não posso falar muito porque senão pode ser considerado um spoilers, e ao longo do caminho ela vai encontrando outros sobreviventes e no final esse grupo acaba tentando chegar às superfícies de qualquer forma. Já não bastasse toda essa tensão que existe do lugar que está sendo inundado, o lugar que está no lugar mais profundo de todo o oceano, existe também a questão de seres estranhos que estão ali rodeando toda aquela instalação. Então o filme ele não é somente um filme de terror de sobrevivência, ele é realmente um filme de terror com monstros. Então existe uma monstruosidade, algo ali que está cercando eles e que aos poucos vai abatendo os personagens ou vai tentando abater os personagens. Então eu gosto desse tipo de terror. Acho um terror interessante quando é um terror envolvendo um monstro, né? Uma situação que você não sabe o que é. E com relação a monstro, eu falo de uma forma geral. Ou monstros fictícios ou principalmente monstros que realmente existem, né? Então filmes de tubarão, filmes com jacaré, crocodilo, eu gosto muito. Então é um filme que me atraiu nesse sentido. Talvez se fosse só uma questão de filme de sobrevivência e tal, talvez tivesse uma outra pegada, talvez eu gostasse por um outro perfil de filme, mas não como filme de terror. Então acho que como filme de terror ele entrega ótimos momentos. É um filme que tem muita questão gráfica, ele trabalha muito com algumas peculiaridades de se estar embaixo d'água. Então, por exemplo, a questão da pressão, porque a gente está falando de muito nível de água acima deles, né? Então a pressão envolve muito, então tem mortes, tem os sofrimentos, tem algumas coisas relacionadas a isso. Tem a questão de você estar preso num ambiente claustrofóbico, então tem lugares apertados, eles passam por momentos em que não tem muito por onde escapar. Isso é muito interessante, isso também é um ponto positivo na questão do terror. Além disso, obviamente, como eles estão embaixo d'água, a questão da falta de ar é muito constante. Eu acho que isso causa uma aflição intensa o tempo todo no filme. Também é um ponto muito importante, é um ponto muito positivo na obra, na minha opinião. E, além disso, tem essa questão de você não saber o que está caçando eles, o que está correndo atrás deles. Essa premissa tem muito a ver, e provavelmente foi uma das grandes inspirações do filme, com o filme Alien, o Oitavo Passageiro. A Kristen Stewart é como se fosse uma Sigourney Weaver de uma outra versão, só que agora não no espaço, mas embaixo d'água. Porém, eu acho que talvez essa inspiração tenha sido tão forte a ponto de você até esquecer que você está embaixo d'água. Eu não sei se você que assistiu ao filme teve essa sensação, mas pra mim, o tempo todo, enquanto eu tava assistindo a obra, eu me pegava duvidando, mas eles estão onde mesmo, sabe? Porque você, em vários momentos, a sensação que dá é que eles estão no espaço e não embaixo d'água. Eu acho que essa questão de trabalhar o medo do oceano e tudo mais poderia ser melhor trabalhado. Talvez isso tenha a ver com a questão da claridade do filme, que não tem, né? É um filme muito escuro, a gente tá falando de muita profundidade, então é um ambiente escuro. Então essa questão da fotografia não colabora nesse sentido. Você às vezes tá vendo aqueles personagens que estão andando devagar porque eles estão no mar, mas a sensação que dá é que eles têm pouca gravidade como os personagens que estão no espaço. E pela questão do ambiente, do cenário ser tão escuro, você às vezes tem a sensação que eles estão no espaço e não embaixo d'água. Então, eu não sei se isso seria um ponto negativo ou positivo, porque é um ponto positivo no sentido de que você atrai outros públicos, então pessoas que são fãs de ficção científica, espaciais, talvez gostem, porque tem essa sensação. Por outro lado, pessoas que são muito fãs de terror marítimo, como eu, se sentem um pouco prejudicado, né? Em vários momentos eu queria ter esse medo de que ela vai se afogar, vai acontecer alguma coisa, vai vir um bicho, e você não tem, entende? Então tem esse lado negativo que é meio positivo. Bom, gente, foi isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você já assistiu ao filme Ameaça Profunda, que é um filme de 2020, mas já foi lançado há alguns meses, então ele já está aí disponível, é mais fácil para você assistir. Comenta aqui embaixo para mim, deixa um joinha, também se inscreva no canal. Eu vou adorar receber as dicas e comentários e sugestões de filmes de vocês. Então é isso, um grande beijo e até o próximo.